Depois, o próprio papel da Fundação nesta matéria. Porque quando é dito, e ao longo do tempo foi falado muitas vezes a questão do enforcement que cabia à Fundação, e quando o Dr. Mário Franco aqui nos veio falar do poderoso e complexo sistema informático, de uma intensa monitorização em tempo real, com a documentação dos processos de candidatura e atribuição, distribuição de computadores, certificação e validação das candidaturas, tendo em conta a condição de estudantes, dos beneficiários, a certificação da sua entrega e a garantia da distribuição em termos logísticos. Quando toda esta operação assumia estes contornos do ponto de vista de, como tinha dito na altura, do enforcement que a Fundação desempenhava, o que ela cabia desempenhar, nós ficámos a pensar na altura que tudo isto estava a ser essencial para a própria fiscalização que o Estado fazia, a própria validação que era feita em sede de contrapartidas e para o conhecimento que, fora da casa da Fundação, fora do lado daquele andar na Defensores de Chaves, se tinha em relação ao programa das escolas. Ora, viemos a saber que ninguém sabia de nada. Ou seja, toda esta monitorização continua fechada na Defensores de Chaves, continua fechada na Fundação para as Comunicações Móveis e nem o Comitê de Validação, nem o Grupo de Trabalho MTS, nem o Ministério, nem ninguém tem acesso a essa informação em tempo real de grande sofisticação que a Fundação e que o senhor aqui nos veio dar conta e apresentar. E, portanto, qual é, afinal, o papel, para além de uma ata para memória futura ou para uma auditoria com efeitos retroativos, vamos lá, porque durante o momento em que isto está a acontecer, ninguém fora da Fundação saberia dar nota das contas e da sua execução. Qual é, afinal, neste momento, a verificação? E eu não queria dizer o anglicanismo do accountability, mas do ponto de vista externo e imediato, a capacidade de verificação e auditoria, ao fim e ao cabo, a capacidade de ser auditável em tempo real, que a Fundação e que o programa as escolas e as escolinhas, acima de tudo, podem ter. Quinta questão, especificamente no Escolinhas, ficou relativamente claro durante os trabalhos da Comissão de Inquérito que formalmente a Fundação para as Comunicações Novas não teve grande papel nas escolinhas. Inclusivamente veio levantar dúvidas sobre as mesmas razões que desde o início nós colocámos para interrogar qual a utilidade concreta para a criação da Fundação para as Comunicações Novas, tendo em conta que esta fiscalização, validação, acompanhamento, etc., poderiam ter sido feitos, e poderiam ser feitos, quer a partir do Ministério, quer a partir do Comitê de Validação, quer a partir do Grupo de Trabalho MTS, quer a partir de outro Ministério, eventualmente, cruzando aqui competências e atribuições ao nível da educação, ao nível da economia, etc. Outra questão concreta, o software livre como opção no programa Escolas. O senhor disse aqui nesta sala, na outra reunião em que esteve, que foi por ação da Fundação para as Comunicações Móveis, foi por iniciativa da Fundação, ao determinar as especificações mínimas e os preços máximos dos computadores portáteis no Escolas, portanto, logo ao início, que foi tornada obrigatória a disponibilização dessa possibilidade para os beneficiários poderem ter um computador portátil com software livre, portanto, com sistema operativo, com aplicações, etc., com software livre como alternativa. Ora, nós ouvimos várias pessoas nesta sala, ouvimos representantes das operadoras, ouvimos representantes das distribuidoras de material informático, ouvimos a Caixa Mágica, e eu quero lhe dizer, Dr. Mário Franco, que ninguém disse a mesma coisa que o senhor aqui nos disse, bem pelo contrário. Disseram exatamente o inverso e disseram que foi por iniciativa de quem estava no terreno a fazer a distribuição dos computadores, de quem estava a propor a introdução de uma oferta com software livre, e não
por ação, ou por proposta, ou por iniciativa, nem do Governo, nem da Fundação, que essa oferta se concretizou. E, portanto, é preciso aqui sabermos, aliás, quais as razões para tão tardiamente, de acordo com essa explicação que na altura nos apresentou, tão tardiamente aparecer essa oferta e, aliás, simplesmente verificável, não nos várias operadoras, mas apenas numa em termos públicos, que era a TMN, e noutra de uma forma muito discreta, muito difícil de encontrar, que era na Vodafone. E, aliás, isso significa que não poderia ter sido nas especificações que essa matéria de software livre se colocava como obrigatoriedade, porque ao consultarmos os documentos anexos aos contratos assinados entre a Fundação e as operadoras, não havia lá referência nenhuma a software livre. E, portanto, é preciso clarificar de uma forma muito concreta essa afirmação. Para terminar, a questão do processo que conduziu à opção pelo computador Magalhães no âmbito do programa Escolinhas e à cronologia dos acontecimentos. Vou ser muito breve, Sr. Presidente, apenas para falar nisto. O preço e as características que foram definidas aparecem supostamente como resultado do trabalho de uma task force que ninguém sabe quem participou nela. Da parte do Ministério da Educação, chegámos ao ponto de ter, primeiro, a alegação de que tal task force não existiria. Depois, de que não faziam ideia de quem é que lá estava pelo Ministério. Ora, a questão que lhe coloco é, tendo sido dito pelo senhor que teria um papel de liderança nesse trabalho da Task Force, há uma questão que é incontornável. É se viemos depois a apurar que essas especificações para o Escolinhas aparecem um mês e meio depois da apresentação no Pavilhão Atlântico do computador Magalhães, e se pouco mais de uma semana antes dessa apresentação no Pavilhão Atlântico de Magalhães há uma reunião com as várias operadoras para falar teoricamente de opções que na prática nunca viriam a ser possíveis, tendo em conta o conjunto, especificações, prazo e preço, não havia mais nenhuma outra oferta que conseguisse responder em simultâneo a estas três exigências. E, portanto, perguntamos qual foi, afinal de contas, o papel de Vossa Excelência e as razões que levaram, no âmbito dessa task force que o senhor disse aqui na outra reunião que liderou e que participou ativamente, as razões que levaram a este valor de 213 euros e não 200 nem 250, é este prazo de urgência máxima apresentado em setembro para o início do ano letivo e é esta coincidência de uma negociação que estava a ser feita entre o Governo e a Intel e as características exatamente à medida, tendo em conta que a próprio representante da JP Sacoto disse aqui nesta sala que o interlocutor principal que teve ao nível do Governo foi o Dr. Mário Franco. E desse ponto de vista é naturalmente importante clarificar estas matérias.